Olá amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo. E antes de começar o assunto desse vídeo, vamos falar sobre a extinção de carros populares no Brasil e o que eu penso a respeito desse assunto e o que vocês devem analisar a respeito desse assunto também, né? O porquê que está acontecendo isso na indústria do automóvel, né? Mas antes de começar esse assunto aí, vamos fazer esse bate-papo, né? Você que não é inscrito aí e que assiste assiste os vídeos regularmente aqui no canal ou assiste o canal regularmente, se inscreva aí. Não deixe de se inscrever no canal. A tua inscrição é que permite que eu faça vídeos aqui falando sobre qualquer assunto relacionado a automóveis e veículos, né? Principalmente carros e motos, né? Então se inscreva no canal, não custa nada, é baratinho, baratinho, baratinho. É só você apertar o dedinho. E deixa o joinha, né? O joinha é muito legal. E comente, compartilhe, né? Tá bom, amigo? Se inscreva no canal. Bom, eu acho que eu já falei, eu devo ter algum vídeo aí no canal. Depois eu até vou procurar. Se eu achar, eu vou colocar aqui um cardzinho em cima. A respeito desse assunto aí de veículos populares, né? Carros populares. Essa é uma história bem, tipo assim, bem brasileira, né? Bem tupiniquim mesmo, né? A gente sabe da dificuldade que tem o país do ponto de vista econômico, não do ponto propriamente de riqueza, né? Mas de como essa riqueza é gerida, né? Então, a indústria, quando o país optou pela industrialização massiva, né? Os automóveis vieram junto. E no caso aqui do Brasil, os automóveis tiveram vários períodos, várias etapas na importação inicial, que era muito pífia, né, muito básica, e da fabricação em si, né. Mas nos anos 80 para frente o negócio mudou verticalmente, principalmente dos anos 90. Lá no malfadado governo Collor, se rompeu uma linha, que era aquela da limitação. Na verdade é uma coisa que se chama assim, do jargão político, que é a reserva de mercado, né? Então, para você ter determinados meios de produção que o país possa comportar, você limita a invasão estrangeira, né? Então isso se chama reserva de mercado. Então você controla o que entra no país através de leis, né? Não é assim dizer, eu não quero aquilo. São leis, né? Então tem um padrão ali a ser seguido. E no Brasil a restrição dos automóveis, por isso que o Brasil desenvolveu uma certa indústria própria no início, porque não era viável importar. E como é que se importar peças ou propriamente automóveis, né? Qual é que é o impedimento? É o custo, é grana, né? Você eleva as tarifas de importação um patamar, na verdade, incompatível, né? Que não dê competição ao importador. Então, aí o importador, né? Qual é que é? Ele vira exportador, então ele vai ter que produzir aquilo. Então a reserva de mercado até deu esse, digamos, upgrade, né? Foi uma das razões de a gente ter o projeto álcool, provavelmente, o motores álcool. Coisa que nenhum outro país desenvolveu até hoje, né? Mas aí o que aconteceu? Aí, nessas maluquices aí, na virada da década de 90, 80 para 90, surgiu muita coisa mirabolante, né? Muita extravagância típica de país desorganizado, né? Mas, por indas e vindas, aí ali por volta de 92 para 93, 94, por aí, surgiu a ideia de fabricar automóveis mais baratos, menores e em larga escala, né? Daí surgiu o que a gente conhece hoje de carro 1000, né? O carro popular. Se derrubou os impostos federais e na verdade, outras obrigações empresariais, né? Dar dinheiro para a empresa, para empresário, né? E o que aconteceu? A explosão de veículos
no Brasil, na verdade é como se tivesse dado um choque, né? A gente saiu de produzir, sei lá, 500, 600 mil unidades para 2, 3 milhões de unidades em questão de uma década. Por quê? Porque o carro popular, ele vinha com o que a gente chamaria hoje de abaixo do básico, né, na infraestrutura de um veículo. E, claro, o que aconteceu com isso? Não só as empresas que já estavam aqui, mas viabilizou que viesse uma enxurrada de fabricantes do exterior de todo o mundo. Praticamente todas as fábricas de automóveis populares do mundo estão aqui no Brasil hoje. Isso é fruto do carro popular. Então o que acontece com o carro popular? Ele teve o seu período muito legal e foi expandir as opções de montadoras, expandir as opções de modelos, fomentar o emprego e tudo mais, né? Espalhar isso pelo Brasil inteiro, principalmente, né? Tirar só de São Paulo e Minas, né? E espalhou pelo Brasil. Então, por esse lado, show de bola. Ninguém é contra isso, né? Mas o que aconteceu com o carro popular, ele por ter esse problema, não é problema, por ter essa vantagem de gerar riqueza e emprego, o carro popular em si estagnou, né? Então ele ficou aquele mesmo carrinho por décadas, né? Por 20 anos provavelmente. Lá de 93, 94 até aí próximo de 2010, acho, ou até mais de 20 anos. Ele ficou naquela mesmice de coisas simples demais, né? E como toda a economia, o Brasil era uma economia X nos anos 80 e 90 e passou a ser uma economia X nos anos 2010, 2020. Então, nada dura para sempre. Então, essa concepção de carro popular, infelizmente, ele agora, do ponto de vista da economia brasileira, ele se torna uma excrescência, né? Uma coisa incompatível com a riqueza já gerada nesse período. Então ele não se justifica do ponto de vista material. Não é do ponto de vista soberba ou de arrogância, de petulância de uma classe média brasileira, mas é do ponto de vista puramente técnico. É incompatível, mas um carro popular. Você não poderia dar com um carro popular de 94, 95 hoje numa estrada. É perigoso, muito perigoso. Então, ele se tornou, assim, vamos dizer assim, do ponto de vista de uma legislação, caducou. 20 anos é um tempo bem, até assim, do ponto de vista legal, de caducar as coisas, né? Então, passou 20 anos, o que se justifica aquilo? Quando foi implantado o carro popular, qual é que foi a lógica, uma das lógicas do carro popular? Que estava lá nos projetos já, que não tinha nada a ver com Collor, com Itamar, o diabo que seja. Estava no projeto da industrialização que para você vender um carro no Brasil, ele teria que ter um valor X. E se estipulou, assim, nas pesquisas, no aprofundamento da economia brasileira, lá na época, que 10 mil dólares era o limite para o carro popular. Então ele não poderia custar mais que 10 mil dólares. A preços da época. Que se vamos projetar 30 anos depois, mais ou menos, né? Está na mesma proporção ainda. Então um carro popular hoje no Brasil, ele não poderia custar mais de 10 mil reais. Mas, devido a tudo isso que a gente já comentou, como é que se fabricaria um carro com menos de 10 mil dólares na ponta da concessionária? Como faríamos esta mágica? Porque tem o problema aí do que é popular e do que é minimamente razoável, né? Então você vai fabricar um carro, você não vai poder mais fabricar um carro hoje sem ABS, sem airbag, e talvez alguns com, o ideal seria com controle de tração, ou com sensores de estacionamento, com algumas outras incorporações tecnológicas no painel, com toda essa sofisticação, e por lei algumas coisas são obrigatórias, os aros maiores, né, pneus maiores. Como é que tu fabricaria isso com os custos que infelizmente em vez de diminuir aumentaram? Um carro com motorização 1000
menos de 10 mil dólares, colocar ele já com esse teto numa concessionária, não é viável. Não dá para pensar isso, porque por mais que a indústria tenha avançado, a indústria hoje ela é meio CKD, né? Você fabrica uma peça aqui, outra peça lá, ela vem de outro lugar, vem do exterior, e todas essas peças chegam para se combinar. Então você não controla toda essa cadeia. Então não depende somente do Brasil, né, das leis brasileiras. Algumas coisas ainda não são fabricadas no Brasil, não porque não consigamos fabricar, é porque o custo impede de a gente fabricar aqui. Então importa se é aquela peça X ou aquele componente X ou alguma outra coisa, né? Mas essas coisas têm um custo que é um custo variável, somente, e que é um custo que a gente não controla. Então, não adianta alterar a legislação, reduzir ICM, reduzir IPI, reduzir PIS, COFINS, ou o que seja, né? Prejudicar os trabalhadores. Não dá. Então, aí, o que surgiu hoje aqui de ideia? Que o carro popular realmente está sendo morto, ou já foi morto. Porque você não fabrica mais carrinho 1000 comumzinho. Porque não dá. Infelizmente não dá, né? Então quando você for numa concessionária, para você encontrar um carro abaixo, que nem disse essa reportagem aqui, abaixo de 60 mil, 70 mil, você já vai ter que ter um jogo de cintura, vai ter que ver que tipo de veículo realmente é esse. Para você comprar um carro com um valor que até 4 anos atrás era 35, 40 mil, hoje custa 60 mil, você não vai nas autorizadas aí comprar um veículo em qualquer uma delas que seja menor do que 60 mil, provavelmente, ou 70 mil, né? Então, com esse valor, aquela ideia de carro popular, simplesmente... Então, mal ou bem, a gente não tem mais que estar se preocupando com essa história de carro pequeno, do ponto de vista de que eles atenderiam toda a população brasileira. Até porque isso não é verdade, né? Porque a gente tem muito veículo aí, mas ele atende uma certa classe. Eu estou dizendo veículos novos, né? Eu não estou dizendo os veículos usados, eu estou falando de veículos novos. E se você for pegar no boom que o Brasil teve nos anos entre 2010 e 2016, que a produção automotiva realmente foi lá no teto, chegou a produzir para venda aqui, exportar quase 4 milhões de unidades de veículos, né? Se você bota num contexto de uma população de 210 milhões, e que dessas 210 milhões temos aí 150 milhões de pessoas que poderiam, adultos, né, que poderiam ter um carro, homens e mulheres, né, ou um pouco menos que isso, você vai ver que percentualmente carros novos vendidos no Brasil, de acordo com a população, ele é na verdade o que deveria ser, né, muito baixo. Até por não inchar as cidades com essas máquinas, né? Mas do ponto de vista assim de que se é uma coisa popular, classe média no Brasil é popular, porque para você comprar um veículo novo, você vai ter que ter renda X, percentual de endividamento X, projetar isso, se você não compra à vista, projetar isso em 5 anos talvez, né, 4, 5 anos, você se endividar por 4, 5 anos e garantir que você vai contemplar essa dívida em 5 anos no máximo, né? Quem além da classe média, da média alta, da média para cima, poderia comprar da média para baixo? Se você pegar o rol da classe média brasileira, que ela é, vamos dizer assim, do ponto de vista de renda salarial, não estou dizendo de renda de salário, hoje ela gira em torno de 20% da população, talvez um pouco mais, um pouco menos, estaria dentro dos padrões de uma classe média sustentável, em torno de 40 milhões de adultos, né?
40 milhões de pessoas. E mesmo assim, se você pegar o percentual, se vende hoje 2 milhões e meio de veículos no Brasil, você não vai ter nem 15%, mesmo da classe média padrão, com capacidade de comprar um veículo novo. Poderia até ter, mas entre você ter um veículo novo e ter um veículo seminovo, você não vai comprar amanhã um veículo novo, né? Você vai rodar um tempo com um veículo seminovo, 3, 5, 10, até 10 anos, né? Depois de que você compra, né? Então é um ciclo. Então o carro popular, nesse sentido, ele perdeu o valor mercadológico e eu creio que sim, valor de época. É incompatível com a economia brasileira sair em carros populares. A exigência do consumidor brasileiro, ele está muito acima de um carro popular. Então, infelizmente, os carros estarão aqui, eu vou pegar aqui para vocês, essa reportagem, né? Com esses valores aqui. Não, é difícil encontrar um carro com menos de 60 mil reais no Brasil. Não importa a marca, né? Modelo, marca. Então você não vai encontrar um carro. Isso aqui não dá para considerar 60 mil popular, né? Isso aqui já é classe média para cima. Tá bom, amigos? Então, infelizmente, aquilo que eu já vaticinei em outros vídeos, o carro popular no Brasil não faz mais sentido. Ele perdeu a razão de ser. Ele não tem mais lógica no mercado brasileiro. Talvez volte. O ideal é que voltasse, né? Com todas as obrigações legais que tem que ter um veículo novo, mas eu acho que não volta mais a ser o que ele já foi. Bom, amigos, espero ter gostado do vídeo desse assunto aí muito instigante aí, que é o preço dos carros, né? Se a indústria é justa ou não, e se o carro popular realmente sumiu do mercado brasileiro. Valeu, amigos? Se inscreva no canal, deixa o joinha e a gente volta aí no próximo vídeo. Se gostou, deixa um like aí. Se não gostou também, deixa um like e dislike, né? E a gente volta no próximo vídeo falando sobre veículos, carros e motos e assuntos referentes a valores, né? Tá bom, amigo? Um abraço a todos e até o próximo vídeo.